Estudos para INSS 2022, Manual de Redação de Presidência da República, sobre os atributos. Atributos da clareza e precisão. Clareza e precisão, aqui, ó, clareza e precisão. Canto superior esquerdo. Apaga. Tem vários atributos. Uma das questões mais comuns do manual de redação é sobre atributos. Eles dão um texto e perguntam qual é o atributo que está faltando aqui, qual é o atributo que está seguido aqui, esse tipo de coisa. Vamos lá. Clareza e precisão. Segundo o Manual de Redação de Previdência da República, que a sigla é MRPR, pode se definir como claro aquele texto que possibilita a imediata compreensão pelo leitor. Imediata compreensão. Palavra-chave: imediata compreensão. Percebam como este atributo está ligado fortemente com a redação oficial em si e com o princípio da publicidade que expliquei acima. Não se concebe que um documento oficial ou um ato normativo de qualquer natureza seja dirigido de forma obscura, que dificulte ou impossibilite sua compreensão. O princípio constitucional da publicidade não se esgota na mera publicação do texto. Estende-se ainda à necessidade de que o texto seja claro. Para conseguir um texto claro, o MPR lista 7 procedimentos que são eles: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 procedimentos. Primeiro, você tem que utilizar palavras e expressões simples. Isso é sentido comum, salvo quando o texto versar sobre assunto técnico, e pode ser que seja utilizado na nomenclatura própria da área. Ou seja, se é um texto para ser entendido, ele não pode usar termos que ninguém vai entender. Por exemplo, um nome de um remédio que ninguém vai saber qual é o nome dele, mas ele tem um tipo, por exemplo, esse remédio tem um nome comum. Isso aqui até serve para o INSS, porque se lembra, cai nas legislações especiais que cai no INSS, cai a hanseníase. Só que a hanseníase é o quê? Ninguém vai saber de cara o que é, a menos que estude um pouco. Hanseníase é um novo nome que deram para lepra, porque lepra era um nome odioso que usavam e que trazia muitas coisas ruins para as pessoas quando usavam elas. Então, daí imagina lá que na lei que eles estão decretando, a lei da proteção à pessoa com hanseníase, que foi traumatizada lá por causa que ela foi presa, eles vão lá e colocam o nome científico. Daí, tipo, nem a própria pessoa que ganhou o direito de receber uma indenização vai saber que ela tem o treco, porque não está incompreensível, entendeu? Utilizar palavras de expressão, tá? Já falei isso. Segundo, usar frases curtas, bem estruturadas, apresentar as orações na ordem direta e evitar intercalações excessivas em certas ocasiões para evitar a ambiguidade. Sugere-se a adoção de ordem inversa da oração. Buscar uniformidade de tempo verbal em todo o texto. Não utilizar regionalismos e neologismos, que esse aqui é um dos trecos que mais aparecem, mas só para questões de impessoalidade. Pontuar adequadamente o texto. Se lembra que pontuação é basicamente o tempos do texto. Pausa, fala uma coisa, pausa, fala uma coisa, pausa uma coisa. Em certas ocasiões, pausa de vírgula. Para evitar ambiguidade, pausa de vírgula. Sugere-se a adoção de uma ordem diversa da oração. Pausa de ponto, vírgula. Ponto e vírgula é a mesma coisa que vírgula, tá? Pode ser, sabe? Se um texto, às vezes existem questões que usam textos com ponto e vírgula e a pessoa vai achar errado, mas tá certo. Porque ponto e vírgula é a mesma coisa que vírgula. Ela só dá um ponto, ela só tá no contexto, ela diz que dá mais força a vírgula. Pontuar adequadamente o texto, explicitar o significado de cada sigla da primeira referência a ela. Por exemplo, o Manual de Redação da Presidência da República, se fosse colocar alguma coisa, um texto grande, e depois você começar a usar a sigla dele, você tem que especificar que aquele texto, aquela palavra grande lá, o nome daquele treco, era aquela sigla. Utilizar palavras e expressões em outro idioma apenas quando indispensáveis, em razão de serem designações de expressões ou já usado como sagrado, ou de não terem acesso da tradução. Nesse caso, grave-se em itálico conforme orientações. Já sobre a precisão, se lembra que o atributo é considerado a mesma coisa, clareza e precisão, mesmo juntos. Ensina, o atributo de precisão complementa o clareza, caracterizando com articulação de linguagem comum ou técnica para perfeita compreensão da ideia vinculada no texto, manifestação do pensamento ou da ideia com as mesmas palavras, evitando o emprego de sinomia com propósito meramente estilístico, e escolha de expressão ou palavra que não confira duplo sentido ao texto.
Como visto acima, o atributo de precisão complementa o de clareza. Na minha opinião, até se confundem, tanto que na segunda versão do MPR não existe a precisão e não existe a precisão, era somente clareza. Talvez seja por isso que optaram por juntá-los na mesma treco. Porque, vejam, outros atributos complementam a clareza também, mas foram tratados à parte. Entendeu? Vários atributos melhoram a clareza. Personalidade melhora a clareza, concisão melhora a clareza, só que o único que foi juntado e misturado com a clareza foi a precisão. A clareza e precisão não são atributos que se atingem-se por si sós. Elas dependem estritamente das demais características da ação oficial apresentadas a seguir. Essencial para que se consiga um texto claro e preciso, sempre revise o texto e releitura é muito importante para achar erros e obscuridades. Ou seja, se perguntou qual é o erro, ou se você consegue identificar o erro, leia 2 vezes, né? Leia 2 vezes. Bom para perguntas de português também.